Bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando sequência aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 9, o contentamento e a generosidade do cristão. Atitudes que evidentemente agradam a Deus. O texto bíblico desta lição está em Filipenses capítulo 4, versículos de 10 ao 12 e na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. O meu objetivo, ao fazer esse comentário, é compreender a importância do contentamento e da generosidade como virtudes cristãs que agradam a Deus, promovendo uma vida de gratidão, desapego e serviço ao próximo. Evidentemente que essa não é uma coisa muito comum hoje em dia na sociedade. É muito claro que a sociedade contemporânea é uma sociedade que procura estar sempre acima do outro, está sempre superando o outro. É uma competição eterna onde as pessoas querem sempre estar levando a melhor. Portanto, nesta lição nós vamos explorar dois aspectos que são fundamentais na vida cristã: o contentamento e a generosidade. Esses comportamentos são fruto da nossa confiança no cuidado providencial de Deus sobre nossas vidas, sobre aquilo que nós precisamos e para atender aquilo que nós desejamos também. E eu diria, irmãos, que em um mundo tão marcado pela avareza, pelo consumismo, pelo materialismo, pelo egoísmo, nós somos chamados a testemunhar com um estilo de vida que glorifica a Deus, pela satisfação daquilo que Ele nos oferece e mais, pela disposição de compartilhar com os outros aquilo que nós temos. Talvez essa seja uma das virtudes mais difíceis de ser encontrada hoje, porque a nossa sociedade é uma sociedade egoísta. A nossa sociedade, ela nos estimula a sempre ter, a sempre querer mais, a sempre obter aquilo que vai nos trazer mais satisfação. Muitas vezes queremos algo simplesmente por ter. Veja que às vezes as pessoas fazem coleções de coisas que não têm a menor utilidade, mas o desejo de ter, o desejo de estar exibindo é muito importante para as pessoas, então elas andam atrás disso. E o cristão, eu diria que aprende a viver contente com o que possui, a ser generoso com o que recebeu. Ele se torna um canal de bênção na comunidade e um reflexo do caráter de Cristo na sua vida. Amados, quanto mais nós desenvolvemos a nossa maturidade cristã, mais nos tornamos parecidos com Cristo. E quanto mais desenvolvemos o nosso caráter cristão, mais nós nos tornamos prontos para servir, prontos para ajudar, prontos para fazer aquilo que pode contribuir para o crescimento, para a melhoria do outro. Essa é uma característica do cristão. Na lição passada, nós refletimos sobre mordomia cristã. Também uma característica muito importante que nos dá a capacidade para administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Ser um bom mordomo daquilo que Deus nos confiou nos coloca como servos fiéis, como servos bons. E todo servo que pretende ser fiel, que pretende receber esse elogio de servo bom e fiel, ele precisa de desenvolver esses dois traços na sua conduta, que é a generosidade e o contentamento. São atitudes importantes, são atitudes que fazem a diferença, são atitudes que tornam as pessoas mais reconhecidas, eu diria, como servos de Deus. Então é importante que nós desenvolvamos em nossos temperamento, nas nossas atitudes diárias, esses traços que nos colocam em distinção em relação às demais pessoas.
em relação àqueles que não conhecem a Cristo. Aliás, irmãos, as nossas atitudes enquanto cristão precisam falar muito mais alto do que as nossas palavras. Nós precisamos evidenciar para as pessoas o que Cristo é. E não são nossas palavras que vão dizer isso, mas as nossas atitudes. O comportamento do cristão, ele faz com que as pessoas vejam Cristo de uma forma muito mais completa, de uma forma muito mais perfeita. Olha, nós precisamos muito, mas precisamos muito mesmo, colocar nossas vidas inteiramente a serviço de Deus, a serviço da sua obra, para fazer aquilo que está ao nosso alcance. Até porque, amados, Deus não nos cobra nada que nós não possamos fazer. Deus não exige de nós nada que Ele já não nos capacitou e nos deu condições para fazer. As Escrituras dizem que quando Deus distribui talentos, Ele distribui segundo a capacidade de cada um negociar com eles. Ou seja, se Deus ele está nos pedindo algo, exigindo alguma coisa, é porque Ele já nos capacitou para fazer isso de acordo com a sua vontade. Então, nós precisamos refletir sobre isso. E esse comportamento que precisamos ter nos leva a uma pergunta séria sobre a nossa conduta como cristão, como mordomos daquilo que Deus nos confiou. E a pergunta é: como nós devemos lidar com os bens materiais que nós temos sob o nosso controle? E aí você pode alistar tudo que você possui, seja de bens materiais ou não materiais, seja capacidade que você tem de realizar determinadas coisas. Tudo isso são bens que nós temos e que podem e devem ser colocados a serviço do reino de Deus, a serviço da obra de Deus. É isso que significa ser generoso, é isso que significa você ser uma pessoa que vive contente. E só para esclarecer um pouco, eu quero dar uma definição detalhada do que vem a ser generosidade e contentamento. Esses são duas virtudes distintas na vida cristã, mas elas são profundamente interligadas. Não há como você ser um cristão de verdade, que atue como um cristão nos ambientes que você frequenta, se você não for uma pessoa que vive contente com aquilo que Deus te dá e que seja generoso para com aqueles que estão do seu lado. O contentamento é a disposição interior, ou seja, é algo que depende da minha vontade, depende de eu querer, é a disposição interior de aceitar com gratidão o que se tem, sem murmuração, sem cobiça, sem inveja, reconhecendo que Deus provê o necessário em cada estação de nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse isso claramente, que Deus supre as nossas necessidades, que Deus nos dá tudo. E mais, Paulo diz que quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus em todos os aspectos, Ele nos dá condições de vivermos em qualquer situação. Tanto que ele disse assim: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu já vi muita gente usando esse versículo de forma equivocada, referindo-se a isso, ao direito de ter coisas. E não é. Quando Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não há nada aqui que aponte para a aquisição de bens materiais. Mas, de acordo com o que Paulo está ensinando aqui, nós podemos viver bem em qualquer situação quando aprendemos a confiar em Deus de verdade. Então, contentamento e generosidade são
virtudes distintas, mas muito interligadas na vida cristã. Já a generosidade é uma disposição de compartilhar o que se possui com os outros, mesmo quando isso implica sacrifício, demonstrando amor prático e confiança na provisão divina. Veja o que Paulo disse aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 9, versículos de 6 a 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E veja, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Veja que a promessa de Deus é de suprir tudo aquilo que nós precisamos. Resumindo, veja só, o contentamento nos liberta da ansiedade que hoje está dominando o mundo, que é a de ter mais. As pessoas não se contentam com o que elas têm, elas querem mais, querem mais, querem mais e querem tudo. Enquanto a generosidade nos liberta do egoísmo de reter aquilo que está ao nosso poder para não compartilhar com ninguém. O mundo está caminhando para um individualismo absurdo, mas o cristão não pode ter esse tipo de conduta. O cristão precisa entender que ele serve a Deus, que ele está na presença de Deus para fazer aquilo que possa contribuir para o crescimento, para a melhoria da qualidade de vida daqueles que estão a seu lado. Nós precisamos fazer isso. O Evangelho será muito mais visível na nossa sociedade quanto mais nós vivermos de acordo com seus ensinamentos, de acordo com seus princípios. E é isso que nós precisamos, irmãos. O mundo, eu sempre digo, está cansado de ouvir falar do Evangelho. Ele quer agora é ver a prática do Evangelho nas nossas vidas. Ele quer olhar para nós e ver Cristo brilhando nas nossas vidas. Como disse Moody, as pessoas não leem Bíblia. Ele disse que a cada 100 pessoas, uma delas lê a Bíblia. E 99 fica lendo a vida do cristão. Que tipo de leitura as pessoas fazem na sua vida como cristão? Você está dando um exemplo de um cristão que é altruísta, que é generoso, que é feliz com aquilo que você tem? Ou você é uma pessoa que murmura? Você é uma pessoa que reclama de tudo? Você é uma pessoa que nunca está satisfeita com o que você tem, com o seu salário, com o seu trabalho? Você não está satisfeito com a casa que você tem, com o carro que você tem? Você quer sempre ter o melhor, sempre ter mais, sempre quer mais e mais. Será que esse é um comportamento adequado para um servo de Deus? Porque a Bíblia diz que a nossa morada não é aqui. Nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos. A nossa morada é noutro lugar, é noutra área. Nada do que temos aqui, nada do que conquistamos aqui vai servir para nós de alguma forma, porque nós não vamos ter isso. A eternidade não vai precisar de nada disso. O que temos aqui é para que nós possamos fazer o bem para as pessoas, contribuir para a melhoria na qualidade de vida delas e, evidentemente, colocando as nossas próprias vidas à disposição do Senhor. Como os macedônios fizeram com Paulo. Quando Paulo foi falar com eles sobre as contribuições que precisavam, eles imploraram para Paulo que queriam ajudar. E aí Paulo diz que, além de ajudar, eles deram muito mais do que eles tinham. Eles deram-se a si mesmos para a obra de Deus. Irmãos, é algo que nós precisamos aprender e aprender de verdade. O contentamento, portanto, é a capacidade de estar satisfeito com o que se tem, reconhecendo que Deus supre o necessário para cada momento das nossas vidas,
Isso é importante. Essas duas virtudes, portanto, caminham juntas. O contentamento nos liberta da ansiedade e a generosidade nos liberta do egoísmo. Duas coisas, irmãos, que trazem muitas consequências graves para as nossas vidas. Ansiedade e egoísmo são dois aspectos ou são duas características da conduta hoje do ser humano que está corroendo a sua vida, que está acabando com as suas vidas. Pessoas vivem sem paz, pessoas vivem apavoradas, pessoas vivem preocupadas exatamente por conta de ansiedade, por conta de egoísmo. Ansiedade porque vê o tempo passar, vê a idade chegando e não consegue aquilo que quer, aquilo traz uma ansiedade muito grande. E o egoísmo faz com que eles retenham tudo aquilo que possuem, como se aquilo fosse algo de tanto valor como eles pensam que são. Portanto, irmãos, é muito perigosa a vida de um cristão, principalmente, que é egoísta, que não consegue repartir nada do que tem, que não contribui com nada, que não ajuda com nada e que está sempre querendo sempre para ele mesmo. Isso é muito perigoso, é muito perigoso. O cristão precisa ter cuidado com isso, porque generosidade e gratidão a Deus são coisas que nós precisamos desenvolver no nosso temperamento, na nossa conduta diária. Nós precisamos fazer isso. É algo muito importante que a gente precisa ter como prática cristã o tempo inteiro, irmãos. Nós não podemos ser daqueles que querem tudo para si, que buscam tudo para si, que atropelam, que passam por cima, que pisa e que até fazem coisas erradas para alcançar aquilo que pretendem. É muito complicado fazer isso, irmãos. Às vezes, até na igreja, nós vemos comportamentos de pessoas que depõem totalmente contra o verdadeiro caráter de um cristão. São pessoas que buscam sempre para si, querem tudo para si e não querem nem saber das necessidades das pessoas, das dificuldades das pessoas. São incapazes de parar um instante, nem sequer para orar por alguém que passa por uma situação difícil. Esse comportamento não é um comportamento normal, não é um comportamento correto da conduta de um cristão verdadeiro. Nós precisamos mostrar ao mundo que Cristo transforma, mas não são essa nossa forma de demonstrar ao mundo, essa maneira de demonstrar ao mundo. Nós precisamos demonstrar ao mundo que Cristo transforma, mas não é com os lábios, é com as atitudes. Falar e não viver aquilo que se fala é um discurso tão vazio que não produz efeito nenhum na vida de nenhuma pessoa. Portanto, precisamos refletir e mudar sobre isso. Como um cristão pode demonstrar fidelidade a Deus? Como nós podemos evidenciar para o mundo que nós somos fiéis a Deus? Falando? Não. As nossas conversas, as nossas palavras precisam ter identidade com o que nós fazemos. Portanto, uma das maneiras que um cristão tem de evidenciar que é fiel a Deus é contribuindo. A contribuição é um ato de adoração também. Eu não quero aqui aproveitar o que alguns pastores fazem, que dizem que você contribuir, você dar dinheiro é a forma de você adorar a Deus, etc., fazendo chantagem emocional para que você dê contribuições de dinheiro na igreja. Todos nós devemos contribuir financeiramente na igreja. Eu não sou a favor de você reter aquilo que você pode ajudar na igreja, contribuir. Todos nós devemos restituir o dízimo daquilo que nós ganhamos. Todos nós devemos contribuir com as ofertas alçadas. Todos nós devemos ajudar nas campanhas que a igreja fizer, seja para adquirir um bem, seja para fazer uma reforma, seja para ajudar a uma pessoa. Nós precisamos contribuir.
A contribuição é um ato de adoração. Isso significa você reconhecer que tudo que você tem vem do Senhor. Veja aqui, um dos primeiros exemplos de contribuição que nós temos foi com Abraão, quando ele vence aquela batalha que ele salva Ló. As Escrituras dizem que ele, vencendo seus inimigos, ele pegou o despojo e ele deu o dízimo de tudo aquilo para Melquisedeque, como sinal de gratidão e de submissão a Deus. É um exemplo que nós precisamos refletir. Aliás, essa passagem bíblica, embora as Escrituras não estejam na ordem cronológica, mas observando pelos fatos em si, sem se preocupar com a cronologia, Abraão ofereceu os dízimos séculos antes de Moisés receber a lei que falava sobre dízimos. Portanto, a contribuição, a ajuda que precisamos dar, vem muito antes de qualquer obrigação. É um ato que precisa ser voluntário. E isso não podemos esquecer de modo nenhum. Veja que, da mesma forma, nossas contribuições expressam que reconhecemos a soberania de Deus sobre aquilo que nós temos. Meu irmão, quando você restitui o dízimo daquilo que você ganha, você está dizendo para o Senhor, muito obrigado, porque o Senhor só quer 10% do que o Senhor me dá e me deixa com 90%. E mais, o Senhor nos dá muito além de um salário que às vezes nós tiramos menos do que 10% para restituir como dízimos. Irmãos, se fôssemos olhar e ver o que Deus nos dá de proteção, de segurança, de preservação, de cuidados, o dinheiro é apenas um aspecto tão irrelevante. E Ele só nos pede que a gente contribua um pouco com isso. Nós precisaríamos contribuir com os dízimos, sabe de quê? Do nosso tempo. Nós precisaríamos contribuir com 10% dos nossos talentos. Nós precisaríamos de contribuir com tudo aquilo que Deus nos dá. Então, você fazer a restituição dos seus dízimos, você ofertar na igreja quando a igreja precisa de ofertas, você está sendo apenas generoso, você está sendo apenas não egoísta com aquilo que Deus te dá. Veja, irmãos, quanto mais crescemos em Cristo, mais atingimos a maturidade cristã. Eu diria para os irmãos que não há como atingir a maturidade cristã um cristão que é egoísta, um cristão que não sabe restituir o dízimo, um cristão que não sabe ajudar uma pessoa que precisa, um cristão que não contribui com nada. Irmãos, eu tive uma experiência uma vez que me deixou refletindo sobre o valor de ajudar pessoas. Eu estava indo para determinado lugar, aqui onde eu moro, quando eu vi uma pessoa empurrando um carro sozinha. Aliás, era uma mulher empurrando um carro. Eu parei o meu carro e fui ajudar aquela senhora. E ajudei ela a empurrar o carro até no acostamento. E quando fizemos isso, eu percebi que era um táxi aquele carro. E dentro do carro tinha uma passageira. E aquela motorista estava empurrando aquele carro sozinha. E aí eu perguntei, o que houve com seu carro? Ela disse, meu carro acabou a gasolina aqui. E eu estou levando essa senhora para o aeroporto atrasada. Eu disse, então espera aqui que eu vou ali no posto. Tinha um posto a menos de 1 quilômetro de onde ela estava. Eu disse, me espera que eu vou ali no posto comprar um pouco de combustível para você. Ela disse, então pega aqui o dinheiro. Eu falei, não, pode deixar, eu vou lá e pego, é tão pouco. Eu estava com um vasilhame dentro do carro. Eu fui ao posto, comprei lá, acho que uns 5 litros de gasolina. Naquela época a gasolina era bem barata. Levei para aquela mulher, eu mesmo coloquei no tanque para ela. Eu mesmo ajudei ela a dar a partida no carro.
Quando ela estava para sair, aquela passageira desceu do carro e disse: moço, quem é o senhor? Ela fez essa pergunta, eu não entendi muito bem, mas ela disse: quem é o senhor? Eu falei: eu sou um funcionário aqui do Ministério da Agricultura, aqui próximo. Ela disse: não, você não é humano. Nenhum ser humano faz o que você fez. Simplesmente porque eu havia ido lá, comprado a gasolina, ajudado a motorista a colocar no carro e ajudei. E quando ela veio me pagar, eu disse: não, não precisa pagar, foi tão pouco que eu gastei. E aquela senhora, ela era uma alta funcionária do governo. E ela me propôs uma ajuda muito alta, muito grande, não em dinheiro, mas em favores que ela podia me prestar. E me entregou um cartão ali dela para que eu a procurasse no local onde ela trabalhava. Evidentemente que eu não guardei aquele cartão. Eu o joguei fora. Simplesmente o deixei em um local que eu nem me lembrava mais. As pessoas pensam que sempre que você ajuda, você quer uma recompensa. E não, irmãos, nós precisamos ajudar sem esperar recompensa. Nós precisamos ajudar sem esperar que o outro vai nos retribuir. E se alguém quiser retribuir, não é natural a gente aceitar a retribuição por conta de um favor que a gente fez. Uma outra vez, foi uma outra experiência que eu tive. Ajudei uma outra pessoa com um carro, mas ali foi diferente. Ali eu estava passando e o Senhor mandou eu parar e ajudar a pessoa. Eu ajudei e fiz a mesma coisa por acaso. Fui comprar gasolina para aquela pessoa também. Comprei, levei, coloquei no carro, ela deu partida. Aí ela disse: moço, quanto é que foi? Eu disse: não, claro que eu não vou te cobrar isso, foi tão pouco. Ela disse: mas moço, eu preciso pagar o senhor fez um favor tão grande. E aí naquela hora eu disse para ela uma coisa, eu disse assim: você não estava orando, pedindo a Deus para te mandar ajuda? Deus me mandou. Então por que eu vou cobrar de você? Aquela moça baixou a cabeça e começou a chorar. E eu saí de perto e fui-me embora. Irmãos, quando você ajuda as pessoas, você se sente muito mais feliz do que aquela pessoa que recebeu ajuda. Nós precisamos ser generosos e ajudar as pessoas. Quanto mais nos tornamos parecidos com Cristo, mais nós podemos propagar o Evangelho, a sua palavra e colocar a vida dessas pessoas na presença de Deus. É importante que nós aprendamos o valor do contentamento. Você está feliz com o que você tem. Você ser grato a Deus pelo que você tem. Se você tem uma casa simples, se você tem um carro simples, ou se você não tem casa nem carro, mas você tem condições de morar num local adequado, louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por conta de tudo isso que Ele te oferece. Nós precisamos ser mais agradecidos. Aliás, a palavra de Deus nos fala isso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele chega a falar, dizer, irmãos, sejam agradecidos. E às vezes nós nos esquecemos disso. Nós temos tanta coisa para pedir. Quando nos ajoelhamos para orar, porque hoje já não temos tempo mais nem de ajoelhar para orar, nós temos sempre uma lista enorme de pedidos, mas não temos quase nada para agradecer. Nós precisamos louvar mais a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Isso é importante. Porque, amados, como eu disse, em tempos marcados pelo egoísmo, pelo individualismo, o discípulo de Cristo, ele é desafiado. É isso que acontece conosco. Nós somos desafiados a cultivar uma vida de contentamento e de generosidade. Sabia disso? Portanto, contentamento e generosidade não são meros deveres, mas expressões da confiança na suficiência de Deus e da compreensão de que somos apenas mordomos de tudo que nos cerca, de tudo que Deus nos dá.
Aquilo que você tem, desde os seus talentos naturais, a sua saúde física, o seu jeito de ser, até os seus bens materiais, o seu salário, eu diria, são coisas que Deus te deu. São presentes de Deus, são dádivas. São coisas que nós recebemos sem merecer. O que nós precisamos fazer disso? Restituir a Ele, oferecer a Ele um modo de servi-lo com aquilo que Ele mesmo nos dá. Sabe, irmãos, esse estilo de vida glorifica a Deus, edifica a igreja e impacta positivamente a sociedade. Quando a sociedade nos vê fazendo aquilo que não é normal, ela glorifica a Deus. Cristo é exaltado no momento em que eu me proponho a servir, a ajudar, a contribuir, a fazer com que alguém se sinta bem, a fazer com que alguém se sinta mais feliz. Às vezes, com tão pouca coisa, as pessoas se sentem tão gratas a Deus. E nós, muitas vezes, deveríamos fazer isso e não fazemos. Então, veja que esse estilo de vida glorifica a Deus, edifica a igreja e impacta positivamente a sociedade. Portanto, sejamos reconhecidos como discípulos que, com alegria, repartem e vivem satisfeitos com aquilo que Deus nos proporciona. Eu vejo, às vezes, irmãos cristãos que são insatisfeitos com seus empregos, que reclamam muito de tudo. Eu vejo pessoas que são servidoras públicas, que tiveram o privilégio de passar num concurso e agora, por qualquer motivo, começa a murmurar, a reclamar, fazer greve e tantas outras coisas que fazem. É engraçado, antes de passar num concurso público, por exemplo, antes de conseguir um emprego onde ganha honestamente o seu pão, as pessoas pediam, imploravam e pediam a Deus que desse alguma coisa para que elas fizessem. Quando Deus dá e dá em abundância, as pessoas têm esse tipo de comportamento. É uma ingratidão sem tamanho essa das pessoas. Eu queria só falar uma coisa, lembre-se, quando contribuímos com alegria, estamos adorando. Quando vivemos satisfeitos, estamos confiando. Quando repartimos, estamos proclamando que Deus reina e não aquilo que está à nossa volta de material. Seja bem, seja dinheiro, seja o que for. Quando você faz isso, você está dizendo, isso para mim não é importante. E agora, irmãos, já partindo para encerramento deste vídeo, eu quero fazer aqui apenas algumas aplicações. Primeira, avalie sua relação com os bens materiais. Pergunte se o apego aos bens tem impedido sua generosidade e sua alegria no contentamento cristão. Veja se você não está se apegando tanto a esses bens, a ponto de isso prejudicar a sua relação com Deus e a sua própria felicidade. Porque, irmãos, quando a gente não é feliz com o que a gente tem, nada vai nos satisfazer. Você pode ter o melhor que você tiver, que você vai estar insatisfeito. Eu me lembro de um caso assim, muito claro sobre isso. O pai de um garoto, ao completar 18 anos, tirou a carteira de motorista e comprou um carro zero para o filho. Só que o carro que ele comprou não era um carro assim daqueles de luxo, era um carro mais popular. Não era o pior não, mas era um carro mais popular. Aquele menino simplesmente não quis o carro, porque não era o carro que ele queria. Olha o tamanho da ingratidão. O pai, com zelo, dando o melhor que podia, comprou um carro 0 quilômetro e aquele filho simplesmente disse, não quero, porque não é o que eu queria ter. Muitas pessoas hoje vivem assim. Muitas pessoas hoje
estão se comportando dessa forma. E nós precisamos avaliar se é assim mesmo que nós devemos ser. Mostre na sua casa ou na igreja o que é viver uma vida contente. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Irmãos, quando a gente lê a forma com que Paulo sofreu nas suas epístolas, aos Gálatas, por exemplo, ele chegou a dizer o seguinte: olha, agora mais ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 11, ele descreve o tamanho do seu sofrimento como cristão. E ele diz para a gente na carta aos Filipenses, uma de suas últimas cartas, talvez a última carta que ele escreveu da prisão, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que gratidão, irmãos! Que exemplo para a gente seguir. Nós precisamos aprender isso. Então, ensine sobre isso na sua casa. Fale sobre a importância de confiar na provisão de Deus, especialmente para seus filhos. Mostre isso, evidencie isso na sua casa. Terceira aplicação: pratique a generosidade regularmente. Irmãos, estabeleçam um compromisso pessoal de contribuir com alegria para a obra de Deus e para ajudar os necessitados. Sabe, eu vejo muita gente dizendo, inclusive cristãos mesmo, dizendo assim: eu não dou esmola, eu não vou ficar ajudando vagabundo na rua. Irmãos, nem sempre as pessoas que pedem esmola são vagabundas. Às vezes há dificuldades, às vezes o desemprego bate à porta, às vezes um problema sério, às vezes uma dificuldade financeira que veio de repente, e nós não podemos julgar de jeito nenhum quem quer que seja que está ali num cruzamento ou em qualquer lugar pedindo uma ajuda. Se você não pode, ok, passe de largo e vá embora. Mas se você pode, não critique, não fale mal e dê a contribuição que você puder. Isso também é um ato cristão de verdade. Veja que muitas pessoas hoje poderiam estar bem melhor se tivessem recebido a ajuda que nós muitas vezes poderíamos dar. Quarta aplicação: valorize pequenos gestos de generosidade. Lembre-se de que não é a quantidade que agrada a Deus, mas a disposição sincera de um coração. Às vezes, você pode dar pouco, mas aquele pouco que você dá vai fazer a diferença. Lembra da oferta da viúva? E quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de fazer a oferta da viúva e não fizemos? Deus está olhando as nossas atitudes. Pequenos gestos fazem toda a diferença. E, por fim, ore para que você tenha um coração generoso. Peça ao Senhor que afaste de você um espírito de avareza, de egoísmo, de querer tudo para você mesmo, e que você desenvolva em sua vida a graça de ofertar com alegria e contentamento. Esta lição, portanto, precisa marcar nossas vidas como um ponto de inflexão, e daqui para frente vamos mudar nossas atitudes, nossos comportamentos em relação a essa questão de ser grato a Deus, de ser generoso com aquilo que nós temos, de estar pronto para servir, de estar pronto para ajudar, de estar pronto para levar a cruz do outro, como Paulo ensinou, que nós devemos levar as cruzes uns dos outros. Que o Senhor te abençoe, que você desenvolva na sua vida a generosidade, que você seja uma pessoa feliz, que viva contente, que viva grato a Deus por conta daquilo que Ele te proporciona. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima lição.